Olá, tudo bem? Então vamos entender rapidamente o que é o Laravel Mix e como o Laravel trabalha com os assets de front-end dentro do teu projeto. O Laravel sim traz um ponto para manipular assets front-end dentro da aplicação Laravel, e o Laravel tem um projeto que abstrai as configurações do Webpack, que é quem faz o empacotamento e build dos assets do front-end, disponibilizando um arquivo app.js com todas as dependências buildadas nesse arquivo e também com respeito ao CSS, com tudo buildado dentro desse arquivo app.css. Então eu vou te explicar aqui o caminho certinho, mas antes eu preciso salientar, não vou mostrar como instalar aqui, mas como a gente vai se tratar de pontos de front-end, vai ser preciso que você tenha um Node.js na sua máquina. Eu acredito que hoje o Node não seja nada complicado de se instalar, você consegue, dado o seu sistema pro Windows e pro Mac, tem instaladores. Eu acredito que pro Ubuntu e Debian também deva ter instaladores no ponto, mas você consegue também instalar o Node via vários gerenciadores de dependências independente do sistema operacional, tá bom? Então é tranquilo sim ter o Node instalado na tua máquina hoje. Com o Node vem o NPM, que é o Node Package Manager, ou seja, o gerenciador de dependências via Node. Então, com isso, a comunidade disponibilizou diversos utilitários de terminal que você consegue instalar via NPM ou até mesmo via Yarn, que também é uma outra opção de gerenciamento de dependências para Node.js. Eu vou usar o Node aqui com NPM, tá bom? Mas se você já estiver utilizando o Yarn e etc, você pode seguir o approach do Yarn sem problema nenhum. Bom, então vamos aqui no projeto para a gente entender os pontos iniciais aqui desses builds de front-end. Então vou fechar tudo aqui. Vou clicar aqui no nome do projeto no canto para abrir o menu lateral. E, primeiramente, como eu comentei para você, aqui na pasta Resources, além da pasta Views, você vai ter essa pasta JS, CSS, tá bom? Então, vou abrir aqui o app CSS. Basicamente, não vai ter nada no momento, tá bom? Mas se você quiser colocar, por exemplo, um CSS global aqui para ser buildado, você pode colocar aqui sem problemas. Se você quiser instalar o Bootstrap no projeto e carregar o CSS do Bootstrap aqui, também é o jeito de fazer, tá bom? E você vai ter aqui ó, o app.js, que nesse momento ele faz a inclusão do arquivo Bootstrap, que não é o Bootstrap CSS, tá? É esse arquivo Bootstrap.js aqui da mesma pasta. Então ele já traz aqui para você o Lodash, ele já traz aqui o Axios, tá? Uma configuração padrão para o Axios aqui, adicionando um header customizado aqui, tá? E um ponto do próprio Laravel, que é o Laravel Echo aqui, já com questão pro pusher e etc. E isso aqui está comentado, tá? Mas já vem aqui no ponto para um futuro você habilitar isso. Então nesse momento eles só são arquivos disponibilizados, mas ainda não estão sendo utilizados, por exemplo. Então vamos aqui entender outro ponto. Esses arquivos eles vão ser lidos por esse outro carinha que está na raiz do projeto, que é o Webpack Mix.js. E o Mix, ele é o wrapper, vamos chamar assim, que utiliza o Webpack por baixo, que é um empacotador, gerador de builds para assets front-end, muito conhecido e largamente utilizado no mundo do front-end, tá? E aí o Mix, ele faz o que? Ele vai pegar o arquivo app.js da pasta resources.js e jogar dentro da pasta public.js. Isso com todos os builds e etc. E o mesmo ele faz aqui para o CSS, tá bom? Inclusive usando o post CSS. Então, aqui para esse momento, como eu não selecionei nenhum starter point inicial, eu não vou ter muitas configurações nem nos arquivos base que vão ser usados para fazer o build, nem aqui no próprio Webpack Mix.js, tá bom? Mas esse cara aqui é quem dita como os builds vão ser realizados. E aí, se você quiser entender quais são as dependências iniciais de front-end que o Laravel traz, você pode abrir aqui o package.json, tá certo? E aí ele vai ter aqui alguns scripts para rodar esses builds, tá bom? E as dependências iniciais, como a gente viu ali, de fato é o Axios, para fazer requisições HTTP aqui, Ajax, etc. Laravel Mix, Lodash e o próprio Post CSS. Então, vamos vir aqui no nosso terminal. Primeiro passo para a gente poder fazer um build de assets front-end dentro do Laravel é fazer o npm install, ou npm i, tá? Que é um alias para install, e aguardar a instalação das dependências do front. Assim que concluir, a gente vem para ver o próximo passo para a criação desse build.
pacotes do front-end instalados dentro do projeto Laravel. Com isso, eles são instalados dentro dessa pasta Node_Modules. Tá? Então, eu fiz um ls aqui, você vai perceber que tem bastante pasta aqui de dependências. Tá certo? E para a gente gerar o nosso build, a gente pode tranquilamente rodar o npm run dev, que vai chamar o comando aqui dessa chave scripts do package.json, justamente aqui, ó, o run dev está rodando por baixo dos panos o npm run development. E aí, se você perceber, o development roda simplesmente o comando mix, tá bom? Então, eu posso vir aqui, tá? Antes de rodar, por exemplo, você vai perceber que dentro da pasta public, eu só tenho esses arquivos, tá? Favicon, index, robots e web.config. E após eu fazer aqui o run dev, npm run dev, eu preciso ter uma pasta css.js com os arquivos app.css na pasta css e app.js na pasta js. Então vamos gerar o nosso primeiro build aqui front-end dentro do Laravel com o npm run dev. Tá bom? Então, como a gente não tinha muita coisa dentro dos arquivos base utilizados para o build, esse build em questão ele foi bem rápido. E aí, se eu fizer o mesmo ls na pasta public, você vai perceber que eu vou ter agora a pasta css e a pasta js. Então, vamos aqui no projeto. Vou aqui na pasta public do projeto, tá bom? E aí, aqui a gente vai ter já o arquivo app.js. Você percebe que aqui não está simplesmente uma cópia e colar aqui, no caso, uma cópia do app.js da pasta resources colado na pasta public.js. Você percebe que tem todo um build e aqui estão todas as dependências carregadas necessárias durante o build apontadas aqui no próprio app.js, tá certo? O app.css, como não tinha nada, ele não faz nada. Tá? Mas se, por exemplo, eu fizesse o import do Bootstrap CSS lá no app CSS da pasta Resources, eu ia ter todo o conteúdo desse CSS do Bootstrap aqui dentro, tá bom? Então, como não tem nada lá, aqui não veio nada basicamente. Mas esse aqui é um caminho inicial para o gerenciamento de dependências do front-end dentro do teu framework Laravel, e esse vai ser basicamente o caminho que você vai seguir. Tá? No primeiro momento, instalou as dependências do front, e aí, em momentos posteriores, dado você modificar aqueles arquivos base da pasta resource, você sempre vai estar gerando um build, ou você pode usar o npm run watch para ficar identificando qualquer alteração dos arquivos app.css e app.js na pasta resources, para ele fazer um build automático enquanto você está desenvolvendo, tá? Mais à frente eu vou tomar um tempo para a gente conhecer um pouco mais do mix e se aprofundar um pouco mais nesses outros comandos de build e etc. Tudo bem? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vamos às conclusões aqui desse módulo do panorama inicial. Até mais!